Muito bem, quero convidar você a abrir sua Bíblia em Efésios capítulo 4. Nós vamos refletir um pouco em Efésios 4, versos de 11 a 16. Mesmo assentado como você está, mas com toda atenção e reverência, você pode acompanhar na sua Bíblia a leitura desse texto. Efésios capítulo 4, versos de 11 a 16, que diz assim: E Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Nós estamos separando este mês de janeiro para refletir sobre esse tema que fica aparecendo em todo lugar aqui na igreja, uma igreja para o crescimento do salvo em Deus. Com isso, nós queremos afirmar a nossa intenção de ser uma igreja que promove crescimento daqueles e daquelas que fazem parte dela. Esta é a nossa ideia, isso que nós estamos começando o ano querendo enfatizar. Não é a primeira vez que eu afirmo isso, e na verdade eu nem sei se a frase é minha, porque eu leio tanta coisa e ouço tanta coisa, mas eu já disse em outras ocasiões, e vou afirmar de novo, que amadurecer é diferente de envelhecer. Quando a gente fala de maturidade e de envelhecimento, nós não estamos falando das mesmas coisas. O fato de passar o tempo e da gente trazer no corpo as marcas do tempo, da velhice, da idade, não indica necessariamente que nós estamos adquirindo maturidade. Porque envelhecer e amadurecer são duas coisas diferentes. O texto de Efésios capítulo 4 é uma afirmação do apóstolo Paulo de que Deus, Ele cuida da sua igreja. Deus, Ele levanta pessoas com dons específicos. E Ele usa essas pessoas de formas diferentes, através desses dons diferentes, mas com a finalidade de cuidar da sua igreja, de que a sua igreja esteja bem cuidada, bem conduzida, bem orientada. E eu quero então pensar, nesta noite aqui de ceia, que nós vamos participar daqui a pouco, em algumas coisas que Paulo apresenta aqui nesse texto. Todas elas começam com P, só para que didaticamente você guarde na sua cabeça, tá bom? A primeira coisa que Paulo apresenta é a proposta de Deus. Qual é a proposta de Deus? Diz os versos 11 e 12, que Ele mesmo, Deus, Ele concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. E a proposta é, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Quem concede dons à igreja? É Deus que dá dons para a igreja. E por que Ele concede esses dons à igreja? Diz o texto que é para promover o crescimento, é que as pessoas se aperfeiçoem naquilo que elas têm que fazer no próprio corpo de Cristo. Essa é a proposta de Deus. Toda a organização de Deus
está visando o aperfeiçoamento do cristão. Na verdade, Deus não salva ninguém para deixar a pessoa onde ela está. Deus salva a pessoa para colocar essa pessoa em movimento. Ela precisa se movimentar. Eu estive ontem, hoje pela manhã, dando um treinamento para líderes de igreja, a igreja que o pastor Rubem foi pastor, a Igreja Batista Peniel de Guarulhos, e foi muito interessante, foi um bate-papo, a partir do conceito do que é uma igreja. E interessante que aqui e ali, a gente falando algumas coisas e abrindo oportunidade para alguém dizer alguma coisa e compartilhar alguma coisa, uma irmã disse que o que saltou aos olhos dela, o que brilhou na mente dela, foi a questão de que igreja é um organismo vivo, mais do que uma organização, e que tem que se movimentar. Ela disse que vai levar isso para a vida dela, né? Porque nós estamos tomados demais por essa ideia de que igreja é isso aqui, é esse espaço aqui, é essa agenda aqui, essa programação aqui, e esquecemos de que igreja é um organismo que vai para muito mais além do que isso aqui, que está viva e ativa no mundo lá fora. E quando Deus salva pessoas para fazer a composição dessa igreja, Deus salva para o crescimento. Entenda uma coisa, a proposta de Deus é que nós cresçamos. Deus quer que você cresça. Não há nenhum pai, nenhuma mãe aqui e nenhum outro lugar que queira ter um filho para nunca crescer. Nós queremos ver o filho crescendo. Quando nasce um bebezinho, uma belezinha, né? Fica tentando descobrir se é a cara do pai, da mãe, um misto dos dois. Alguns falam que tem cara de joelho, que não parece com nada, né? Mas você olha aquela criança toda enrugadinha, às vezes a cabeça vem amassadinha, já viu? Tem uns bebês que nascem assim, parece de outro planeta, né? Parece um marciano. Então o pai e a mãe acham lindo aquilo ali, e fica cuidando, mas nenhum pai, nenhuma mãe quer que fique daquele jeito a vida toda, né, Débora? A Débora está lá, com a Beatriz no colo. É legal assim, mas não, eu quero que ande, eu quero que fale, né? Eu quero que comece a fazer as coisas sozinho, quero que tire carteira de motorista, eu quero que case, que vá embora, não é? É assim, a gente cria filhos assim. Vai chegando uma etapa da vida que a gente quer que vá embora. Cresce, vai viver a tua vida, para de depender de mim, me deixa, não é? Porque nós criamos filhos pensando que eles vão ter uma independência em algum momento. Agora, você acha que Deus é um pai diferente? Deus não é. A proposta de Deus é que os seus filhos cresçam. Pedro, quando escreve a sua segunda carta, no capítulo 1, versículos 3 a 4, ele diz: visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Pedro está dizendo, olha, Deus está dando tudo para a gente crescer. Deus fornece a nós como cristãos todas as possibilidades de crescimento, porque Ele quer que cresça. Ele não quer que ninguém fique um bebê espiritual a vida inteira. A maior parte dos cristãos se apoia em uma única experiência na sua vida cristã e estaciona nela, e não entende que Deus quer que cresça. Essa é a proposta de Deus. Eu te salvei para que a sua vida seja transformada. Eu quero te ver crescendo. Eu quero que você mude os seus hábitos. Eu quero que você mude o seu temperamento. Eu quero que você mude os seus costumes, seu jeito de ser, seu jeito de falar. É para isso que Deus nos salva. Ele quer ver um crescimento em direção à imagem de Cristo. Por isso nós estamos enfatizando neste mês, nós queremos entender essa proposta de Deus. Deus nos salvou para o crescimento. Eu preciso crescer.
Eu não posso ficar onde eu estou, eu não posso me acomodar. Eu preciso pensar como que eu abraço essa proposta de Deus durante esse ano, para que eu possa crescer de fato. Em segundo lugar, Paulo apresenta aqui o propósito de Deus. Versículos 13 e 14 dizem assim: até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. O propósito de Deus é nos levar à estatura da plenitude de Cristo, que é um evangeliquez, né? O que significa isso? Que deve significar o que João afirmou na sua primeira carta. Nós devemos andar como Jesus andou. 1 João capítulo 2, versículo 6. Ou como Paulo afirmou, né? Imitar a Cristo. Olha para a vida de Cristo, precisamos imitá-lo. Se a gente viver como Cristo viveu, nós vamos atingir a estatura de Cristo, da plenitude de Cristo. Eu sempre digo assim: a gente estuda, lê e lê sobre Jesus, e mais parecido com os fariseus a gente fica, não é? Que mania que nós temos de reproduzir justamente aquelas práticas e aquele jeito de ser que Jesus combatia. Nós precisamos estudar Jesus e imitar Jesus. Eu tenho que viver como Jesus viveu. Esse é o status de homem perfeito. Mas o propósito de Deus, ao nos levar nesse status, é também para nos tirar de uma postura de meninice, de infantilidade espiritual, que nos joga para lá e para cá, atrás de qualquer coisa, que é uma tendência que nós temos. Não é? Existe um mercado espiritual, um mercado evangélico, que nos dispõe um monte de tipo de coisas, e você vai lendo isso, vai lendo aquilo, vai ouvindo isso, vai ouvindo aquilo, não é? Eu sempre, quando eu falo para pastores, que pastor de igreja pequena, que ele trabalha sozinho, né? A gente fala assim: você tem pastor auxiliar? Ele fala assim: não tem pastor auxiliar. Eu falo: você tem, é que você não sabe. Você tem o bispo Macedo, você tem o R.R. Soares, você tem Joyce Meyer, você tem Valdomiro da camisa ensanguentada, você tem um monte de coisa. O que será que nós, pastores, a gente vai se iludir, achar que esse povo que está aqui, que eu dou graças a Deus que vem me ouvir por meia hora, você acha que eu me iludo? Você acha que eu não sei que você bota um copinho de água em algum lugar, ouvindo uma mensagem, que você não acorda de manhã ouvindo algum desses pastores que estão me auxiliando, não é? Estão jogando coisas na sua cabeça? Nem tudo é ruim, mas às vezes joga alguma coisa ruim também, não é? Nós estamos cercados de um mercado, de uma televisão que propaga, né? de rádio, de internet. Você pode entrar pelos sites da vida, você pode buscar pastoreio em um monte de lugar. E muitas vezes os crentes se tornam meninos, vão para lá e para cá, para lá e para cá, não chega a lugar nenhum. Paulo, quando escreve aos Coríntios, capítulo 13, verso 11, ele diz assim: quando eu era menino, eu falava como menino, eu sentia como menino, eu pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Já foi menino? Já foi menina? Quando se é menino, menina, você tem as coisas próprias de menino e menina, não é? Menina tem um fogãozinho cor-de-rosa, as panelinhas,
Outro dia eu fui numa casa e vi uma maquininha de costura, toda cor de rosinha, de menina. Quando essa menina cresce, quando chega a adolescência, entrando na juventude, ela não quer saber mais de maquininha cor-de-rosa, nem de panelinha cor-de-rosa. Imagina, né? Ela desiste das coisas de menina. E assim o menino que brinca com carrinho, que tem arminha, né? Quando ele cresce, ele não quer saber disso. Ele desiste das coisas de menino. Ele parte para outras coisas, né? Ele quer uma bike de alumínio, alguma coisa desse tipo. Mas ele vai crescendo, ele vai sonhando com carros, com dinheiro, com coisas típicas de gente adulta. Agora, pensa na sua vida espiritual. De quais coisas você tem que desistir? Porque tem muito cristão que ainda não desistiu de algumas coisas que é própria de menino. Como diz o texto, você ainda fala com um menino espiritual, um infante espiritual. Você ainda sente como um infante espiritual. Você pensa como uma pessoa que é infantil espiritualmente. Tem que chegar um momento que você tem que desistir dessas coisas. Amadureci. Não estou mais preocupado com essas coisas, porque cresci. Este é o propósito de Deus. Deus quer que a gente atinja uma estatura onde a gente desiste dessas coisas de menino, essas bobeiras, não é? Essas pequenas tentações, esses maus hábitos, essas críticas bobas. Vem na igreja para ficar olhando isso, olhando aquilo e tal. Desista disso, né? Pare de falar assim. Quem cresce, quem amadurece, atinge o propósito de Deus. Faz como Cristo fez, anda como Ele andou. Em terceiro e último lugar, Paulo, além de apresentar uma proposta e um propósito, Paulo apresenta um processo. Qual é o processo de Deus? Versículos 15 e 16 dizem assim: mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo, naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado, consolidado, pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Processo, ou a forma, o jeito de crescer, é a partir de uma decisão de que eu vou seguir a verdade. Eu vou permitir que a verdade me transforme. Porque este é o processo. Este é o processo. Tem que permitir que a verdade faça parte da sua vida. Paulo diz que cada peça desse corpo chamado igreja precisa estar bem ajustada com outras partes e ligada a essa cabeça que é Cristo. Então não importa o tamanho do corpo, a necessidade sempre será de estar junto e submisso àquilo que Cristo é, àquilo que Cristo fala. Por isso que ele fala de seguir a verdade e amor. Então, à medida em que a gente vai infundindo essa verdade em nós, ela vai produzindo crescimento. Presta atenção, Paulo diz assim: mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo. Sabe o que é tudo no grego? O que é tudo no grego? O pessoal sabe grego, jovem sabe grego aqui. O que é tudo no grego? Tudo mesmo, né? É isso aí, muito bem. Sabe grego demais esse povo. Tudo é tudo. Significa que você teria que pensar assim: eu estou crescendo mesmo em tudo, em tudo. Eu gosto de um versículo lá de Lucas 2,52, que fala sobre Jesus, que é a nossa referência. Diz que Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça, diante de Deus e diante dos homens. Aplica isso na sua vida. Experimente crescer em sabedoria, estatura e graça. Você tem cuidado bem de você mesmo?
tem cuidado da sua saúde, do teu corpo, dos hábitos que você tem, isso é crescer em estatura, né? Pensar que eu estou crescendo, eu preciso cuidar de mim, né? Chega uma época da vida, que é mais ou menos a que eu estou, que você descobre assim, se você não cuidar de você, ninguém cuida. Eu gosto quando eu vou viajar de avião, eu fico olhando aquela moça. Agora tirou, a última viagem que eu fiz lá, a Azul tirou, ela botou um videozinho. Eu gostava de ver aquele gestozinho assim, né? Agora fica só um videozinho lá. Não sei se é sempre assim, mas a última viagem que eu fiz para Recife foi assim, né? Só no videozinho mostra. Mas eu acho interessante que naquelas orientações de voo, tem uma orientação preciosa, que diz assim: em caso de despressurização, máscaras cairão do teto. E aí diz assim: primeiro coloque a máscara em você e depois ajude outras pessoas. E algumas vezes se ressalta assim: se você estiver com uma criança no colo, primeiro coloque a sua máscara, depois coloque a da criança. E por que isso é importante? Porque se você não cuidar de você, você não ajuda ninguém. Você precisa aprender a crescer você primeiro. Tem gente que quer ajudar todo mundo, mas não se ajuda. Semanas atrás eu estava na Faculdade Batista em Campinas, e aí a secretaria me chama lá, porque assim, tinha alguém que queria saber como é que fazia para entrar no mestrado em teologia. Eu falei, mas quem é? Não, o rapaz que ele quer estudar aqui na faculdade. Mas vai estudar o quê? Não, ele vai começar a graduação. Por que ele quer saber do mestrado? Não, porque ele quer saber, ele está tentando formar na cabeça dele uma carreira. Pelo amor de Deus, né? Você nem começou ainda, ele já está pensando em dar aula. E essa era a intenção, não é porque eu quero dar aula. Eu falei, caramba, você não aprendeu nada ainda. Eu chamei na sala, conversei com ele, né? Não, eu queria saber assim, se lá na frente, quando eu me formar, e se eu tiver um mestrado, se eu poderia dar aula aqui. Eu olhei para ele e falei, não tenho a menor ideia, não sei nem se eu vou ser o diretor aqui. Como é que eu vou te falar um negócio desse? Eu falei, mas você não deveria primeiro cuidar de você, para depois querer ensinar para os outros, não é? Mas é mania de crente. Crente gosta de pensar nos outros e não em si. Mas cresça pensando em você primeiro. Jesus crescia em sabedoria, estatura, graça, diante de Deus e dos homens. Não é só ler a Bíblia e orar, é pensar em cuidar se eu estou bem fisicamente para poder servir a Deus o melhor possível. É pensar se eu sou uma pessoa serena na resolução de problemas, se eu tenho sabedoria. É pensar se eu sou sábio no falar. É pensar se eu sou cuidadoso dos relacionamentos. É pensar se eu estou crescendo na forma como eu cultuo a Deus. Você já pensou nisso? Que você está 30, 40, 50 anos na igreja louvando do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Você não muda. Você só vem no culto da noite, você nunca vem de manhã. Não deveria crescer alguma coisa? Não deveria mudar alguma coisa nesse ano? Não há crescimento, não há maturidade. Por isso que você não se vê engajado num processo. O processo de Deus é esse. Permita que a verdade te transforme. E aí você vai se envolvendo cada vez mais, crescendo cada vez mais, se disciplinando cada vez mais alcançando graça diante de Deus e dos homens. Precisamos nos engajar nesse processo. Tiago 1, 21, 25, ele diz assim: portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada. Tiago está dizendo, abrace essa palavra. E o motivo é, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos.
Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Seja um praticante, siga a verdade, persiga a verdade. Esse é o processo. Nesse processo eu consigo atingir o propósito de Deus. E eu consigo acolher a proposta que Deus tem para mim. Lembre-se, amadurecer não é a mesma coisa que envelhecer. Vida cristã não é ficar ticando na folhinha, sabe? Mais um ano, mais um ano, mais um ano. Vida cristã é dinâmica. Eu preciso entender a proposta de Deus. A proposta é crescimento. Deus não cria ninguém, não salva ninguém para ficar um bebê o resto da vida. Deus quer crescimento. O propósito de Deus é que esse homem, essa mulher, ele precisa ser perfeito. Precisa atingir a estatura de Cristo e parar de ser criança. E o processo de Deus é submissão à sua palavra. Quando eu sigo a verdade, eu atinjo aquela meta que Deus tem. Amém?